Olá, Roberta Mustaque, para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai continuar seguindo com técnicas aplicadas a T21 na terapia ocupacional. Aproveitando e convidando vocês a seguirem o canal, se inscreverem para receberem todas as notícias atuais na hora fresquinha. Hoje a gente vai conversar com a doutora Pérsia Grivac. Tá vendo? Falei que eu sempre erro. Conheci ela por Pitch, foi minha instrutora no Bobat, pessoa que eu admiro demais. Ela é terapeuta ocupacional, formada pela FM USP, mestre e doutora em psicologia pela USP, instrutora sênior dos cursos básicos e Baby do tratamento neuroevolutivo do conceito Bobat, professora convidada em várias universidades. Atualmente ela faz atendimentos clínicos e realiza supervisões, fora inúmeros cursos, né, que a doutora tem. Doutora, muito obrigada por aceitar esse convite, é uma honra ter você aqui com a gente no canal. E queria te contar que a gente sempre faz as mesmas 3 perguntas para todos os profissionais, para dar a mesma oportunidade, e no final do vídeo a gente bota um videozinho rápido até para as famílias e profissionais que têm curiosidade sobre o método, o tema e sobre o seu trabalho, conseguirem visualizar sobre o que a gente está conversando. Primeiro, eu quero parabenizar pela iniciativa sua, que eu achei genial, que você está convidando pessoas do Brasil inteiro para falar sobre T21. Não importa qual é a tendência, não importa como ele vai atender a criança, mas o importante é que ele fale sobre como ele, o que ele faz e o resultado que ele tem, o entusiasmo que ele tem para atender o T21. Eu achei fantástico essa iniciativa, porque em geral as pessoas são tendenciosas, elas atendem apenas, só eu que sei, só eu que não sei o quê. Você foi super aberta, eu quero realmente parabenizar você. Super obrigada. Que você conseguiu isso. Eu quero também te dizer uma coisa, que eu sou formada há 52 anos e eu sou da primeira turma de TO e juntamente eu choro cada vez que eu falo. Mas é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Junto com a fisioterapeuta Sônia Guzman. Minha mestra. Isso. Crefito número 1 do Brasil. Exato. Com mais... Crefito número 1. Com mais 12 terapeutas e fisioterapeutas ocupacionais. E nós somos a primeira turma que conseguiu o nível universitário. Então, você imagina quanta experiência nós temos. Nós temos muita Quanta luta, né? Passou. Quanta luta que nós tivemos e que continuamos lutando pela inclusão das nossas crianças e quanta coisa que passou pela gente, certo? E eu quero também, que eu vou chorar de novo, dizer que hoje, coincidentemente, faz 7 anos que a Sônia faleceu. Hoje? 7 anos. E você me convidou exatamente nessa data. Então, eu também quero homenagear a Sônia nessa data, que realmente a gente sente muita saudade dela. Muita. Então, ela faz muita falta. Então, eu falei, quem não teve a oportunidade de conhecê-la, perdeu um tesouro. Exato. Perdeu um tesouro. Então, faz 52 anos que a gente é formado e a gente, há 52 anos, T21 não existia. T21 era escondido, não aparecia na rua, não aparecia para ninguém. Simplesmente não se conhecia T21. E a gente não sabia que, quer dizer, a gente sabia da existência dos T21, mas a gente não sabia onde eles estavam. Exatamente. E o que aconteceu foi que, de repente, para a gente, eu tinha uma clínica justamente com a Sônia Guzman, e nós tivemos essa clínica durante 42 anos. E isso é muito importante. Eu quero dizer, nós somos realmente a pioneira com intervenção precoce. Isso para a gente, isso é muito, muito importante para vocês. Quer dizer, 42 não, 46 anos.
E nós somos pioneiras realmente em intervenção precoce. São. E eu quero dizer para vocês que nós fomos também uma das pioneiras de trazer a doutora Elizabeth Kern, que faleceu coincidentemente também esse ano, com 98 anos, que foi pioneira na intervenção precoce na Suíça e no mundo inteiro em relação à paralisia cerebral. E também quero homenageá-la, aproveitar e homenagear a Elizabeth Kern, que ela, juntamente com a Mary Quinton, fizeram o estudo da intervenção precoce, e por isso que nós começamos com a intervenção precoce propriamente dito, porque até então bebês não eram tratados. Não. Os bebês chegavam com a gente com 2 anos de idade. Com atraso. Então, muito atraso, e a gente perdeu um tempão, a gente não sabia o que fazer com isso. Então, nossa primeira criança, com T21, veio com 20 dias, e a mãe queria saber assim, veio assim e falou, eu quero fazer uma operação plástica no meu filho, 20 dias. Então, você imagina a Sônia e eu recebendo essa bebê com 20 dias, querendo uma operação plástica, físio e TO. Então, e dali a gente vai desenrolando as coisas. Fantástico. Vai mudando tudo. Hoje em dia eu falo, para as físios eu sempre falo faculdade pra gente, a gente teve uma aula sobre síndrome de Down durante a faculdade inteira. E elas falam, o que você acha? Eu falo, a minha faculdade chama Bobat, e eu fiz com a Pérsia e com a Sônia. Então, eu tive uma oportunidade incrível. Larguei tudo para fazer o Bobat, porque eu tentei correr um pouco disso, porque eu não queria ser a filha do cara, eu queria fazer outra coisa. Mas a vida vai, né, jogando. Você corre a vida, joga de volta. E também foi onde eu mergulhei nisso e aprendi tudo que eu sei hoje com vocês. E é muito bom. E não só, você teve uma base. E do resto você cresceu sozinha. Nós só demos a base e tenho certeza que do resto você foi sozinha. Mas sem base, que a gente não vai pra lugar nenhum. Importante, exato. É fundamental. Mas eu quero dizer que essa mãe de 20 dias que pediu a cirurgia plástica me ensinou pra gente o seguinte, que o tratamento da criança com T21 é saber a cultura da família, e é em cima da cultura da família que nós vamos tratar essa criança, pelo menos na TO. A gente vai de acordo com o que a família deseja, e não de acordo com o que nós desejamos. Sim. Então, essa família queria ter uma menina bonita, e ela tem uma menina bonita hoje. A outra família quer ter uma criança intelectual, e ela tem uma criança intelectual hoje. Então, você tem que dançar de acordo com o desejo da família e não de acordo com as tuas regras. Isso é muito importante, pelo menos dentro da TO. E nós vamos acompanhar isso eternamente na rotina da criança, certo? Certo. Então, era isso que eu queria realmente falar sobre a Sônia, sobre a gente, sobre o pioneirismo e sobre como a gente vem crescendo desde então. Certo. Até hoje, às vezes eu vejo que muitas pessoas não sabem nem o que é TO. Muitos pais interpretam como brincar. Mas eu vou fazer uma terapia para ir lá brincar. Eu brinco em casa, brinca com o irmão. E não é exatamente isso, né? Tem a ver com autonomia, com o aprender a brincar, o coordenar, atividades de vida diária. Eu sempre gosto de pregar isso, porque eu acho que existe uma ignorância, uma lacuna com relação à tradução do que é a terapia ocupacional, eu considero como uma base muito importante, como a gente já vinha falado de base, para esse desenvolvimento ser sadio e bacana. Você acabou de falar o que é TO. Se você não ensina a criança, quer dizer, a criança, ela tem neuropediatras que dizem ela não precisa de tratamento porque ela vai se desenvolver sozinha. Sim, ela vai mesmo, mas ela vai andar com 5 anos, ela vai aprender a se vestir com 10 anos. E isso é bom? Não. Ela vai chegar com você cheio de vícios, cheio vai ser muito lento e vai ser terrível. Ela nunca vai ser incluída na sociedade. Nunca vai ser autônoma. Nunca.
E autonomia é tudo, é o que a gente busca. E a gente quer minimizar justamente a diferença entre o bebê ter 21 e uma criança típica, uma criança normal. A gente quer justamente... E a gente sabe que dá. Com certeza. E a gente tem justamente provas disso. E nós queremos isso mesmo. E dentro da TO, o que a gente faz? A gente justamente, através da brincadeira e através de todo o treino de autonomia, das atividades da vida diária, através de comer, porque eu quero comer bonito para comer com meus amigos, através do treino do banheiro, através do treino de poder fazer as coisas sozinha, é isso que a TO vai fazer junto com a família, escolher a escola, dar orientação na escola, dar orientação dentro de casa, para a criança ser o mais independente possível. Que é a base. Eu acho que vem antes de tudo. Exatamente. Vamos lá para as perguntas. As perguntas são: explique brevemente as bases e teorias aplicadas à técnica. Então, resumindo, essa pergunta quer dizer o quê? O que é o Bobat na T21? Tá bom, mas eu começo com Brazelton. Vamos lá. Então, eu começo com Brazelton, porque Brazelton, e eu convivi com Brazelton por muito tempo. Eu acho que uma das melhores coisas que você quer é quando você tem o teu bebê, você quer que ele responda de alguma forma ou outra. Você quer a mímica facial do bebê. E o Brazelton tem muito isso. Você começa a fazer mímica facial e o bebê responde. Ele imita a tua mímica facial. Isso já é uma coisa que a mamãe fica toda entusiasmada. Ela recebeu aquela notícia terrível, teu bebê é uma síndrome de Down, ou ela já sabia antes. Mas já vendo que o bebê responde através de algum tipo de mímica facial ou coisa assim, pode ser ou abrir a boca ou um mero mexer de sobrancelha. Você não sabe a felicidade que dá na mãe, qualquer mãe, não é uma T21, qualquer mãe. Então, eu gosto muito de começar com uma avaliação do Brazelton, que eu uso como tratamento. Brazelton é uma avaliação? Brazelton é uma avaliação, mas que eu uso como tratamento propriamente dito. Eu acho é uma técnica. É uma técnica e que eu uso, não, é uma avaliação, mas eu uso como técnica e eu uso como intermediação entre bebê e mamãe e pais. E é inacreditável como isso funciona bem junto com o Bobat. Tá? Legal. Então, nós funcionamos isso dentro do hospital já e com uma equipe multidisciplinar, porque isso é muito importante. A equipe multidisciplinar tem que estar junto com o físio, junto com o fono, junto com o TO. E nós vamos justamente dar todo o apoio para essa mãe desse jeito. Mostrar as forças do bebê, não só a patologia do bebê, não só a hipotonia, mas sim a capacidade do bebê, a capacidade de imitação do bebê, por exemplo. Ele consegue fazer isso, que bom, certo? Legal isso. Isso é super importante. Vocês fazem esse trabalho dentro do hospital? Sim, a gente faz quando o bebê, quando a mamãe é chamada, ou se eles vêm para a gente cedo, a gente mostra quais são as capacidades que o bebê tem. Os hospitais chamam? Não é o hospital que chama. Quem chama é o pediatra ou o neuropediatra. Chamam? Chama. Quando eles chamam, a gente vai, certo? E quando eles não chamam, eles encaminham pra gente na clínica e a gente dá. Ou eles chamam pra gente ir na casa da criança. Porque eu escuto muito dos pais uma lacuna ou uma falta de habilidade, não sei dizer ainda, inclusive vai ser tema dos próximos posts, em relação à notícia, a forma em que essa notícia é dada. Entra nisso ou não? Ou quando vocês entram, vocês entram na parte de acolhimento? A gente entra na parte de acolhimento e eu acho que a TO deve entrar principalmente mostrando as forças que o bebê tem. Legal. Eu acho que não é só falar da patologia e tudo mais, mas sim mostrando o que o bebê tem de bom. Eu acho que é isso que a TO é mostrar o que o bebê tem de bom. E a partir do que ele tem de bom é que a gente vai trabalhar o bebê. E é assim que eu, em geral, trabalho, certo? Perfeito. E é assim que eu vejo o Bobat também. Eu trabalho a partir do que ele tem de bom dentro da patologia. E assim a gente vai crescendo. Perfeito. Tá? Eu sou fã do Bobat.
Então, e, obviamente, a gente segue o desenvolvimento autogênico humano, isso não há nem dúvida. Vamos falar mais ou menos o que é um desenvolvimento autogênico. A gente tem bastante pais ouvindo a gente. É o céfalo-caudal, próximo distal. Isso, mas não só isso, mas porque hoje em dia a gente sabe que a gente segue uma teoria sistêmica, né, é uma teoria boba, tem uma teoria aberta, né, do sistema, a teoria dos sistemas, que segue a CIF, né, que é extremamente neurofuncional, né, isso em primeiro lugar. Sim. Então, tudo é influenciável. Eu acabei de voltar de um congresso da Inglaterra e nós sabemos disso. A influência do meio ambiente nisso tudo, a influência dos pais nisso tudo. A oportunidade. Então, exatamente. Então, não é só céfalo-caudal, mas é sim tudo influenciando no bebê ou no indivíduo. No indivíduo. Eu acho que isso aqui tem que ser levado muito em conta. Essa é a ontogênese? A ontogênese não. A ontogênese quer dizer, você não vai colocar, não se faz como muitas teorias, ele não vai ficar em pé se ele não sabe engatinhar. Isso Sim. não faz sentido, certo? Ele vai acompanhar justamente a idade cronológica. A idade cronológica e aquilo que ele consegue fazer. Se ele está pronto para ficar em pé, ele vai ficar em pé, mesmo que ele não saiba engatinhar, mesmo que ele não saiba se arrastar. Ele vai ficar em pé porque ele está pronto para ficar em pé e ele tem que ficar em pé, porque se ele não ficar em pé, ele vai ter problema de intestino, vai ter problema de quadril e tudo mais. Quer dizer, ele tem que ficar em pé na idade adequada. E não há nem dúvida. E isso é o que a gente segue. E isso é do Boba. Pronto. Acho que deu para entender. Eu faço as perguntas assim, pensando num pai ouvindo a gente, exatamente. Entendeu? Porque às vezes a gente usa um termo que eles se perde ali. E a gente não quer esse bebê se arrastando ad eterno, porque ele não pode ficar em pé porque ele não sabe se arrastar. Porque tem várias teorias que fazem isso. Tem. Tá? E a outra coisa é sempre investir na criança. Sempre investir na autonomia. Nunca deixar um bebê sem investimento. Porque senão a defasagem se torna muito grande e eu sou totalmente contra de não investir na criança. Tá, quando você fala investimento, você está falando no sentido de sempre oferecendo oportunidades para ir aumentando o nível de dificuldade, de conhecimento e de capacidade desse indivíduo. Então, se esse indivíduo, como vocês vão ver no vídeo, se esse indivíduo que tem uma frouxidão ligamentar muito grande, não permitir que ele utilize essa frouxidão ligamentar da postura deitada ficar sentado. Fazer que nem o Baryshnikov. A troca postural adequada. Exatamente, porque senão ele vai sempre fazer isso e ele vai ter graves problemas de quadril depois. Ela quer dizer luxação cirúrgica, tá? Exatamente, e nós não queremos absolutamente isso. E nós não queremos que ele utilize isso. Então, o que você vai fazer? Você vai ensiná-lo a ter essa troca de outras formas. Perfeito. Tá? Então é isso. Então você tem que ter um profissional adequado que possa orientar os pais. Perfeito. Aí, mais alguma coisa em relação à teoria do método? Não, e eu acho que daí, depois, junto com esse método Boba, você tem que entrar com a integração sensorial, porque é uma das coisas que o T21 tem pouca coisa, ele não tem justamente todo esse sistema sensorial e proprioceptivo, ele tem mais baixo do que uma criança normal, e a gente tem que entrar com a integração sensorial e tem que entrar com tudo isso. É possível vincular tudo numa terapia só? Não há nem dúvida. A gente vai vincular com tudo isso, e não é só a TO que tem que fazer isso, a TO tem que orientar a físio, tem que orientar a fono, tem que ser uma coisa multidisciplinar e interdisciplinar. Eu sempre falo isso, a gente tem que trabalhar em conjunto. E os pais também podem entrar, os pais sempre podem assistir às terapias e eles vão continuar a fazer as coisas em casa. Isso tem que ser uma coisa, não ser terapeutas em casa, mas sim incluir as coisas no dia a dia em casa. Facilitadores. Exatamente. E é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Eles adoram isso. E na verdade é o que acabam todos os pais fazendo, né? Porque tem a colher daquela idade, tem o garfo daquela idade, as coisas vão se evoluindo conforme
a pessoa vai evoluindo. Isso vale também dentro da T21 e como há algumas dificuldades, elas acabam fornecendo esses facilitadores e abrindo a mente ou até ensinando a gente que não sabe a fazer da melhor forma possível para essa criança ir além. Exatamente. E eles, por exemplo, se eles estão tomando banho, eles seguram aqui. E em vez da mãe ficar ensaboando a criança vai se ensaboar com uma bucha um dia, com um pedaço de algodão outro dia. Quer dizer, receber estímulos sensoriais diferentes. E a própria criança vai fazer ela mesma. E a criança ri, porque ela se diverte, porque faz cócega, é isso. Então, é super divertido. Isso entra no dia a dia. E tudo fica divertido. É só a gente transformar essas orientações em divertimento. E é muito gostoso. Mas eu quero lembrar para vocês aqui que a Pitty, ela é ultra criativa. Ela olha assim, de repente ela tem uma ideia, ela cria uns negócios e eu falo, nossa, como ela teve essa ideia? É uma característica, tá? Não, mas é muito gostoso. Vocês têm que fazer tudo. Eu tenho muito prazer em tratar a criança e eu gosto de transformar a terapia em prazerosa. Tudo tem que ter prazer. Prazer, 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 prazer. E os pais têm que ter prazer. Isso é muito importante. E a criança tendo prazer, dando gargalhada, não tem coisa melhor do mundo. Não né? tem. Nada Então, como um riso de criança. Exato. E é isso a boa terapia. Fazer todo mundo rir. E é isso gostoso, não é? O objetivo final da vida, né? Exatamente, por que não? Em relação à T21 especificamente, quais são os pilares evolutivos? O que vocês observam assim, dentro da T21, os critérios evolutivos? Como vai essa evolução dentro do método? Então, uma das coisas que a gente quer é tratar a criança como um todo. Isso não há nem dúvida. E a gente quer visar a inserção familiar, né? Então a gente vai dentro da casa, a inserção dentro da comunidade, a gente vai dentro da escola. E vocês são bem recebidos dentro das escolas? Sim, e nós temos, atualmente, a gente entra dentro das grandes escolas, não só dentro do Dante Alighieri, dentro do Vera Cruz, eu estou falando das escolas aqui em São Paulo, que são super tradicionais, que não deixavam a gente entrar. A gente pode entrar, a gente pode dar orientação, nós somos chamados também. Legal. Nós somos super. Eu perguntei isso para todo mundo e as respostas super me surpreenderam, que todas as TOs falaram, nós somos bem recebidos pelas escolas paulistas, né? Escolas, parabéns aí. Não, foi uma sementinha que nós fizemos. Sim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Por isso veio a pergunta, porque já houve o tempo em que eu vi e falei, gente, a escola não quer, como é que eu vou fazer? Vou invadir? Não, eles nem sabiam o que era aquilo. Exato. É uma coisa muito incômoda. Hoje em dia eu vejo professores fazendo cursos disso. Achei legal isso também. E daí daí a gente entra dentro da comunidade, dentro do trabalho também, certo? Então a gente pode orientar dentro de fábricas, dentro do próprio trabalho, isso também é muito importante. E sempre visando tarefas funcionais e facilitando todo o trabalho para ser mais funcional possível e mais alinhado, adequado, agradável. Isso. Sempre. Tudo. E a TO entra em tudo isso. Tem uma idade de iniciação? Como eu falei, a gente vai iniciar desde a maternidade. Isso não há nem dúvida. E a gente é chamado da maternidade até a idade adulta. Existe alguma contraindicação? De fazer TO? Não, eu acho que se a criança está assim, muito grave... Em relação ao método? Não. Se a criança... Obviamente, a primeira coisa, e o brasileiro sempre fala isso, vamos usar o bom senso. Sim. Se eu estou com grave problema cardíaco, é lógico que ninguém vai mexer nessa criança. Primeiro ele tem que se recuperar cardiacamente do ponto de vista clínico e depois você vai mexer nessa criança. Você não vai começar a fazer qualquer tipo de intervenção de estimulação se essa criança está ainda em recuperação cardíaca. De nutrição orgânica, né? Você tem que usar o muito bom senso. Fundamental. E existe alguma questão em relação ao processo de alta? Eu acho que na TO não. O que vocês vão perceber é justamente que a gente está o tempo todo em contato com a família, o tempo todo.
inclusive com a Renata Sertem, que hoje tem 43 anos de idade, que foi campeã paralímpica, primeira campeã brasileira paralímpica. Até hoje, eu falei com essa mãe ontem. Ela está na lista de entrevistados dos próximos posts também. Vamos ler para ela. A Débora, eu também falei antes. Débora também. Todo a gente está em contato, eles ligam para a gente, etc. Eu quero deixar claro uma coisa. Essas crianças, ou esses indivíduos, ou essas pessoas, elas esquecem às vezes. Então, muitas vezes eu tenho contato com elas e elas começam a comer feio, ou elas começam a andar feio. Então, eu falo, olha, por que não voltar um pouquinho para a físio? Para fazer um pouco mais difícil, para andar bonito de novo. Por que não voltar um pouquinho para a teoria, para aprender a se lembrar como comer direito? É muito importante. Eu não quero que elas esqueçam essas coisas. Eu quero que elas se relembram a comer direito, a andar direito. É muito importante, gente. É isso. E com a idade a gente não pode esquecer de como comer direito, como continuar todas essas boas posturas e esses comportamentos adequados, onde a gente está bem inserido dentro do contexto. Perfeito. Então, o retorno, a retomada, algum momento em que há algum tipo de fragilidade até, eu falo em relação à física, eu falo que é igual a academia, parou, desaba. Mas existe memória muscular. Exato. Volta com tudo. Então, agora tem que se lembrar disso, Roberta, porque as pessoas acham que terminou a física, não volta. Tem que voltar sim. E as físicas têm que voltar, ligar para a mãe. Como é que tá? Deixa eu dar uma olhada. Por que não? É muito importante, gente. Eu não quero ver um menino saindo daqui bonitão e depois esquecer de como andar. Eu não quero ver um menino comendo bonito e depois esquecer. Tem que ligar. E eu ligo sim. Eu vou ver a criança, eu vou ver o indivíduo e com maior facilidade, e daí a gente pode retomar alguns meses e depois eles voltam É muito importante, gente. E acompanhamento é muito importante dessas crianças. Não deixem essas crianças sem acompanhamento. Isso é muito importante. E equipe multidisciplinar é absolutamente importante. E transdisciplinar. Tá? Perfeito. Eu acho que assim nós vamos ter uma criança muito indo para frente. Eu tenho uma perguntinha a mais aqui para finalizar. Existe algum critério de frequência? Eu sei que você está perguntando isso. Eu acho que isso vai depender da família. Porque o que eu tento sempre é fazer com que a família assuma isso no dia a dia da criança. Tá? Então, como eu falei para você, eu quero justamente uma estimulação sensorial. Se a família é incapaz de dar essa estimulação sensorial, eu vou atender mais vezes na clínica. Se essa família consegue, ótimo, eu transfiro a terapia para ela, mas numa base de prazer de novo. Certo? Mas com base, por exemplo, o básico para um bebê. Começou um bebê, eu sou uma mãe que trabalho o dia inteiro, eu deixo o meu bebê com a babá, aí não sei se eu confio na babá fazendo esse tipo de orientação que você passou. Que você acha que assim, vai ter que ser você fazer? Não. Qual é a frequência necessária para eu levar o meu bebê, para ele ter toda essa estimulação importante? Então, o bebê, pelo menos uma vez por semana, a gente orienta, a babá sempre vem junto, se tem babá, etc. Uma vez por semana, depois a gente vai passar talvez uma ou duas vezes. Vai depender também quantas físios ele vai fazer, quantas fonos. A gente vai fazer uma organização para que o bebê não seja hiper tarefado na realidade. Você falou bastante nesse último congresso de Cartagena sobre isso, sobre o excesso. Exato, a gente não quer, a gente quer justamente dividir as coisas e deixar com que a gente possa dividir e a criança tenha um aproveitamento de todos os setores de uma maneira mais adequada. Eu acho que isso é importante. Então, ótimo. A gente tem aqui uma breve ideia. Quem tiver interesse e tiver perguntas, faça embaixo que eu vou atrás da Pérsia para ela responder pra gente. A gente também tem aí o contato dela com nome e telefone, para quem quiser conhecer o trabalho dela pessoalmente. Quem tiver oportunidade de fazer o Bobat com ela,
Faça, porque vale a pena. E no final do vídeo a gente vai pôr alguns minutinhos do atendimento dela para vocês conseguirem visualizar sobre um pouco do que a gente conversou hoje. Super obrigada. E de novo, muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Realmente eu achei muito, muito boa. Fico tá? feliz. Tá bom, obrigada. Obrigada.